O Especial Cidades de hoje vai mostrar um pouco da história de um dos municípios mais importantes do Vale do Aço. Timóteo é o destino da nossa equipe, cidade industrial, lugar de gente que encontrou nesta terra uma oportunidade para crescer. Quando seu José chegou por aqui, tudo era muito diferente. O aposentado conta que quase só havia mato e nem existia cidade. Ele veio trabalhar na construção daquela que seria uma das estradas mais importantes da região, a BR-381. Foi ficando e hoje, mais de 50 anos depois, ele pode dizer que viu Timóteo crescer e, por que não, ajudou a construir essa história. Que quando eu cheguei aqui era mato puro aqui, né? Depois que foi crescendo e que teve mais progresso, né? Timóteo é atualmente uma das principais cidades do leste mineiro. O município tem mais de 81 mil habitantes e o segundo maior produto interno bruto do Vale do Aço, segundo o último levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se hoje a cidade se destaca, o começo dela foi tímido. De acordo com este historiador, os primeiros registros de Timóteo datam do século XVIII. A corte portuguesa ela estava buscando novas terras que pudessem oferecer as possibilidades de serem tão ricas quanto a região que nós temos de mineração em Minas Gerais. E o governo da coroa portuguesa, Dom João VI, mandou que se explorasse a região do leste de Minas. Então, por ordem do governo, iniciou-se uma exploração que veio através do Guido Marliere, que era o capitão da guarda responsável por fazer essa entrada, né, essas bandeiras aqui nessa região. E assim se seguiu por muito tempo, até um acontecimento que mudaria os rumos da região do Vale do Rio Doce, como conta este engenheiro que prepara um livro sobre a história de Timóteo. A descoberta das minas de ferro de Itabira. Itabira, mais ou menos em 1910, se descobriu que tinha grandes jazidas de minério de ferro rico, né, que interessava muito aos ingleses e americanos naquela época. E com isso atraiu toda sorte de empresários querendo tirar proveito desse ativo mineral, né? E a ferrovia foi assim a precursora de todo o desenvolvimento. Junto com a ferrovia veio o desenvolvimento das cidades ao longo do Rio Doce, depois subindo Piracicaba também. Daí passou pouco tempo até a ideia de se criar uma indústria siderúrgica por perto. O local escolhido? Uma planície perto da cidade de Coronel Fabriciano, em 1944. Ela tem a ver com o fato da proximidade com Itabira e de termos a ferrovia Estrada de Ferro Vitória-Minas passando bem ao lado. A ideia de usar o núcleo urbano de Timóteo, que não passava de uma vila, foi descartada porque era uma vila paupérrima, com um mínimo de infraestrutura e afastada. Com isso, optou-se por efetivamente construir uma vila operária em torno da usina. Ela fez muito mais uso de Fabriciano como um centro comercial do que efetivamente de Timóteo. Para ir a Fabriciano, usava-se a balsa para atravessar o rio Piracicaba, né, onde eram feitas as compras, onde tinha a diversão. Timóteo se emancipou de Coronel Fabriciano e virou uma cidade em 1964. Nesse tempo, dezenas de indústrias se instalaram na região. Cerca de 35 trabalham só com o beneficiamento do aço inoxidável. Nas empresas daqui, ele se transforma em baixelas, materiais de construção e objetos de decoração. Daniele montou uma loja só para vender esse tipo de produto e destaca a qualidade do material. Ele é muito versátil, ele é utilizado desde as utilidades domésticas até a construção civil. Pode ser utilizado tanto em baixelas, em peças de decoração,
como já na área automobilística, na área da construção civil, na construção de eletrodomésticos. Com o passar do tempo, Timóteo se consolidou como referência na indústria siderúrgica. A cidade é a única produtora integrada de aços inoxidáveis e silicianos da América Latina. Não é à toa que recebeu o título de capital do inox. Mas se engana quem pensa que essa é a única vocação de Timóteo. A cidade também se destaca na cultura. O carnaval é um dos mais famosos da região, atraindo centenas de foliões. Tem blocos caricatos, shows e até desfile de escolas de samba. O que falar então da natureza exuberante? O município é uma das portas para a maior reserva de Mata Atlântica de Minas Gerais, o Parque Estadual do Rio Doce. O local guarda dezenas de espécies de plantas e animais brasileiros. Eu vejo que tanto outros professores quanto os estudantes e quanto a população, quando a gente visita, a gente vê que existe esse sentimento de proteção das áreas aqui, que principalmente a reserva da Mata Atlântica, que é o Parque do Rio Doce. E um programa desenvolvido pela Secretaria de Educação pretende preservar tudo isso. Alunos de escolas públicas vão visitar marcos históricos e culturais da cidade, como o Parque do Rio Doce e as construções mais antigas. Um olhar para o passado, pensando no futuro. A gente poder descobrir e discutir a história da cidade, retomar e repensar essa história da cidade, pensando exatamente nos efeitos que isso tem na nossa vida diária, né? Para a partir daí a gente poder discutir e refletir e planejar o nosso futuro. Tudo na esperança de preservar histórias como a de seu José, um forasteiro, mas que encontrou em Timóteo a cidade que escolheu para passar o resto da vida. O senhor trocaria Timóteo por uma outra cidade? Não, troco não. Quer ficar aqui até? Quer até Deus chamar. Keila Mendes, quem nasce em Timóteo é o quê? Essa é fácil para quem mora aqui. Essa é fácil, né? Pra gente que está mais próximo também, timotense, André. Só lembrando também que a gente não citou aí, mas tem também outras belezas naturais no município, como o Pico da Namoura, né? E lembrando que fica pertinho aqui, Patinga, Fabriciano, Timóteo, tudo quase que uma coisa só, né? Inclusive, eu disse ali que tinha balsa para atravessar o rio, hoje já tem ponte, está tudo tranquilo, né? Então, são cidades vizinhas, irmãs. Irmãs, isso mesmo.